falar sobre o desenvolvimento moral. Você já parou para pensar como é que nós aprendemos as regras? Como é que nós tomamos consciência de que esse mundo é organizado por regras e que nós precisamos desenvolver uma consciência sobre a moralidade de modo a seguir essas regras, tendo noção do que é certo e o que é errado fazer dentro de nossa sociedade? Pois é, esse processo de aprendizagem evolutiva se chama desenvolvimento moral e ele acontece por meio de 3 estágios. Compreender o desenvolvimento moral é importante para que a gente possa situar a criança dentro desse processo e compreender porque muitas vezes ela tem dificuldade de seguir algumas regrinhas. Essa dificuldade é própria do desenvolvimento, o que não significa que nós não tenhamos que continuar a educá-la em limites. Também é importante para que a gente possa entender por que mesmo adultos, algumas pessoas ainda têm dificuldade em lidar e seguir com regras. Então vamos entender? Bom, esse desenvolvimento moral começa pela anomia. Embora nós cheguemos a um mundo cheio de regras, a criança não tem sequer noção de que essas regras existem. Por isso é chamado de anomia. A ausência, nomia, regras. Toda a reação dela para o meio é regida basicamente pelas suas necessidades básicas. Ela não tem noção de horário, de tempo, de organização social. Então, toda a reação é em função dessas necessidades. Ela chora quando está com fome. Não importa ela se já está na hora de comer. E aí a gente pode pensar como é que alguns adultos ainda se organizam nesse mundo anômalo, totalmente sem regras, regidos pelas suas próprias vontades. O segundo estágio é chamado de heteronomia. Hétero vem de outro, nomia, regra. Então significa que a criança segue a regra que é imposta pelo outro. Ela segue por uma questão de autoridade. Ela segue aquilo que o outro designa. Ela sabe que existem regras e que ela tem que seguir, mas ela ainda não compreende o porquê de seguir essas regras. E aí, quando ela trabalha, respeita ou vai lidar com as consequências dessa regra, ela vai pensar em termos de consequência e não de intencionalidade. Então vamos pensar um exemplo. Se uma criança quebra 10 copos sem intenção e uma outra quebra um copo com intenção, a criança que vai estar avaliando essa situação vai achar que o dano maior, que quem está mais errada é a criança que quebrou 10 copos, porque a consequência foi maior, o dano foi maior. Ela não está avaliando a intencionalidade. Embora o dano tenha sido maior, ela tenha quebrado 10 copos, ela agiu sem querer. Mas essa é uma percepção que a criança ainda não tem. Então, se você pergunta para a criança, por que você não pode fazer isso? Ela certamente irá te responder, eu não posso fazer isso porque a mamãe, o papai, o professor, algum adulto de referência não deixa. Disse que não pode. Logo, ela trabalha sempre pela consciência do outro. Isso é muito importante, porque a gente precisa lembrar que a regra é apresentada pelo outro. Nós somos imersos nessa cultura e essa cultura que nos apresenta um mundo de regras. E talvez algumas crianças, o seu comportamento possa ser entendido a partir da análise do seu contexto. Sempre precisamos analisar que tipo de regras, que tipo de contexto está sendo apresentada para essa criança para que ela tenha determinado comportamento ou determinada dificuldade em lidar com regras. Porque se ela vive em uma casa cujo ambiente é anômalo, sem regras, ela vai ter certamente dificuldade de compreender a existência de regras, por exemplo, na escola. Ela vai continuar querendo seguir na escola esse mesmo ambiente sem regra, porque isso é mais fácil para ela. Ela não precisa lidar com o autocontrole, ela não precisa lidar com sentimentos de frustração. O terceiro estágio é o estágio da autonomia, que significa que a criança já é capaz de pensar por si só essa organização das regras. É quando ela de fato desenvolve o senso de moralidade.
Então, ela compreendeu que o mundo é organizado por regras, que essas regras são resultados de um acordo social em prol do bem comum. Ela compreende que essas regras podem até ser transformadas, mas essa mudança nesse status, nessa organização, só pode acontecer se o grupo que compartilha dessas regras democraticamente concordarem assim. Então, ela vai estar mais consciente e responsável do seu comportamento. Agora, isso não significa dizer que, porque eu tenha 25 anos, por exemplo, eu já esteja no estágio da autonomia. Pode ser que no processo de desenvolvimento eu não tenha desenvolvido a competência moral de consciência das regras. Então, ao analisar esse desenvolvimento, eu não vou olhar necessariamente a idade cronológica, mas a minha consciência de regras e a forma como eu uso essas regras para atuar no mundo. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima!